Nesse vídeo eu vou te explicar como escolher um bom consórcio de imóveis e também vou te explicar a minha opinião sobre qual é o melhor em cada cenário. E para fazer isso, a gente montou uma lousa para ficar mais fácil. A primeira coisa, quando a gente pensa em consórcio, cada consórcio tem uma característica diferente e por conta disso, cada um tende a ser melhor em cada uma das estratégias. Então, nem todos são melhor em todos os cenários. Mas eu separei aqui basicamente em 3 estratégias que são as mais comuns de se usar o consórcio. A primeira delas, quando a gente fala de curto prazo. E quando a gente está falando de usar o consórcio em curto prazo, normalmente a gente está falando de dar lance. Para quem não sabe, lance é o nome mais comum para lance livre, que é aquele leilão. Quem der o mais alto leva a contemplação. Nesse caso, claro que a gente está falando de você tirar mais dinheiro do seu bolso e por conta disso você vai conseguir antecipar a sua contemplação. Quando a gente fala desse tipo de grupo, é muito importante que a gente analise a questão de arrecadação do grupo. Porque quanto mais o grupo arrecada, mais lances são contemplados. Porque o que limita o número de pessoas a serem contempladas é justamente a quantidade de caixa. Então, enquanto tiver dinheiro, o grupo vai contemplando as pessoas, até o momento em que acaba o caixa e espera rodar a próxima assembleia. Então, o ponto importante aqui tem uma equação que a gente tem que analisar, que é a relação entre participantes, ou seja, quanto mais participante arrecada mais, mas por outro lado, a gente tem que olhar também a questão de inadimplência. De nada adianta um grupo grande, mas que arrecada muito pouco. Isso vai fazer com que tenha pouco caixa para entregar as contemplações. De primeiro momento, você pode olhar e falar, poxa, então um grupo muito grande é ótimo. Mas não é bem assim. Segunda coisa importante que a gente tem que observar é a questão do lance embutido. Para quem não sabe, lance embutido é uma forma de pagamento para você pagar o seu lance. Então, se a administradora permite que muitas pessoas paguem os seus lances usando o próprio crédito, vai acontecer uma história muito famosa. Olha, se você precisa de 300 mil reais, contrata 600 mil e aí a gente dá 300 mil do próprio crédito para pagar o lance e aí você consegue contemplar mais fácil. Só que isso aqui não acontece na prática. Porque num grupo em que a administradora deixa que você use metade do crédito, ou seja, 50% de lance embutido, todo mundo vai fazer isso, contratar mais para dar lance e usar o lance embutido. E todo mundo vai receber metade. Ou seja, você vai pagar a taxa administrativa sobre 600 mil e aí você só vai receber 300 mil. Então, muito cuidado. Isso é uma forma de você pagar mais taxa administrativa. Além disso, os lances vão começarem a fazer efeito a partir de 300 mil, porque é o que todo mundo vai dar. Então o lance vai ficar muito alto para esses grupos. Então muito cuidado com essa questão. Eu não gosto de grupo com taxa, com lance embutido alto, porque acaba fazendo todo mundo dar lance muito alto e a taxa administrativa acaba sendo muito alta para todo mundo. O que mais tem no mercado é gente que fala, olha, eu tenho um grupo baratinho com taxa administrativa, mas o lance embutido é muito alto. Então acaba todo mundo pagando o dobro para conseguir ser contemplado de fato. Então muito cuidado com isso aqui. Então a cagada que eu coloco aqui é justamente você usar um lance embutido alto. Inclusive, se você tiver interesse em analisar uma cota de acordo com a sua estratégia, entre em contato comigo. Aqui na descrição vai ter um link para você se inscrever e para que a gente possa conversar. Além disso, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a levar cada vez mais informação para as pessoas. E aqui eu queria dar 2 recomendações de administradoras com as quais eu trabalho e que eu gosto muito. Quando a gente fala do nosso grupo exclusivo, Mega Combo, que é o da Rodobens, que é fechado, a gente tem um controle muito grande sobre a qualidade das vendas, porque todas as vendas são feitas por nós. Então, como todas as vendas são feitas por nós e a gente tem um trabalho muito forte em questão de orientar as pessoas, a inadimplência é muito baixa e a arrecadação também acaba sendo muito alta. Então, nesse grupo especificamente, boa parte das pessoas são investidoras e não querem dar lance. Então, para quem está
pensando em lance, essa é uma alternativa interessante. Além disso, uma outra opção muito boa é a Porto. A Porto tem uma inadimplência muito controlada, justamente porque os corretores têm uma orientação muito legal e a qualidade dos grupos é muito boa, permitindo um lance embutido baixo. Então isso faz com que os lances não fiquem tão altos. Então aqui tanto faz Porto ou Rodobens se for no grupo exclusivo. A gente tem ótimas opções aqui. Normalmente a gente trabalha com essas para os clientes. Uma segunda estratégia que é muito utilizada no consórcio, que a gente pensa a médio prazo, a pessoa que está querendo contemplar em poucos anos, é justamente usar uma estratégia de lance fixo. O que é isso? No consórcio, todos os meses, a primeira pessoa a ser sorteada é no sorteio. Só que, para quem dá o lance fixo, participa de um segundo sorteio, vou colocar aqui um L e um F, que é do lance fixo, apenas das pessoas que deram esse lance fixo. E funciona da seguinte forma: as pessoas que derem esse lance fixo vão participar de um sorteio e a que for sorteada vai ter que pagar um valor pré-determinado. Só que, o que acontece? Quando a gente olha um lance fixo, se o lance embutido, que é aquela forma de pagamento usando o próprio crédito da carta, for suficiente para pagar esse lance fixo, significa que todo mundo vai participar aqui e todo mundo vai dar o lance fixo, porque não vai precisar tirar dinheiro do bolso. Então aqui, quando a gente fala de lance fixo, a grande sacada é essa aqui. O lance fixo não pode ser pago com o lance livre, integralmente eu digo, né? Porque quando você exige que algumas pessoas, que se quem for contemplado tire dinheiro do próprio bolso, a gente já tira muita gente desse segundo sorteio. E aí sim acaba tendo uma estratégia boa. Na Porto, por exemplo, que tem essa modalidade, a Rodobens no grupo exclusivo não tem. Quando a gente fala da Porto, a Porto tem esse grupo. Então, normalmente, os grupos têm 900 pessoas e vamos supor que tenha 5% de inadimplência. Ou seja, naquele mês, 45 pessoas não vão participar. Então, no primeiro sorteio, na primeira assembleia, você vai concorrer com 850 pessoas mais ou menos no sorteio, e no segundo, apenas com as pessoas que deram lance fixo. Ou seja, 80 pessoas, 90 pessoas, ou seja, um número bem menor. Aí sim você aumenta a sua chance de ser contemplado. E aí você pergunta para mim, Nicolas, mas se eu for contemplado nesse aqui, eu vou ter que pagar. E de fato, você vai ter que pagar mais ou menos 25% do que você vai receber. Então é uma forma de você contemplar mais rápido, a médio prazo, não gastando tanto dinheiro e conseguindo aumentar as suas chances. Uma outra dica que eu dou é você dar uma olhada no tamanho do grupo, do número de participantes. Porque se a sua estratégia é de médio prazo, a gente está falando de você ser contemplado em alguns poucos anos, significa que você vai participar de vários sorteios. Então se você estiver num grupo com 2, 3 mil pessoas, a sua chance cai muito. Porque se você tem várias cotas e uma ou duas delas é contemplada no sorteio, você economiza esse dinheiro. Então por isso que para quem tem um planejamento de médio, longo prazo, é o mundo perfeito. Porque você vai conseguindo ter a chance ainda de participar no sorteio, em grupos pequenos, por exemplo, com 900 pessoas, você consegue ter uma chance boa de ser contemplado por sorteio. E se for, não vai precisar desembolsar. Então, muito cuidado com isso aqui. Quem tem essa característica, que para mim é a melhor característica hoje do mercado do grupo, é a Porto nesse caso aqui. A gente tem um ótimo grupo para quem tem um planejamento de médio prazo, né? E por fim, a pessoa que vai para uma estratégia de longo prazo, ou seja, vai para o sorteio. Ela simplesmente vai comprar a cota e esperar ser sorteada. Nesse caso aqui, a primeira variável que importa é o número de participantes. Então, quanto menos participantes, mais chance você tem de ser sorteado, porque você está competindo com menos pessoas. Outra informação importante aqui, quando a gente usa, por exemplo, meia parcela, significa que todo mundo vai pagar metade da parcela no começo. E aí, no começo, a arrecadação do grupo vai ser muito baixa. Então, o número de pessoas que vão contemplar é muito pequeno. Então, por isso que, e quando eu digo contemplar aqui, eu estou falando contemplar por lance mesmo. Então, quando a gente olha um grupo que tem uma arrecadação baixa, não é um grupo bom para quem quer sorteio, porque a cada mês você quer competir com menos pessoas.
e o mínimo de pessoas possível. Ou seja, quem já foi contemplado sai desse sorteio. Então aqui eu gosto de parcela integral, porque todo mundo vai pagar parcela cheia, ou seja, 100% da parcela, sem redutor, e aí você vai ter mais contemplações. Isso é muito importante. Nesse cenário aqui, a Rodobens tem o melhor grupo. Quando a gente fala do grupo exclusivo, a gente tem um grupo que tem 2 sorteios por mês e tem 650 participantes apenas. Então você está competindo com um número muito pequeno de pessoas, perto dos outros grupos, e tem 2 sorteios por mês. E o resto das pessoas são sorteadas por lance livre. Não tem essa modalidade de lance fixo, e aqui os novos grupos nem permitem lance embutido, justamente para evitar que esses lances inflacionem. Então, se você está buscando uma estratégia de curto prazo lance, busque grupos com essas características. Lance embutido baixo, um grupo com arrecadação boa. Quando a gente fala de inadimplência, é um dos motivos pelos quais a gente não gosta tanto de alguns grupos de banco, por exemplo. Porque o gerente às vezes precisa bater meta, ele vai vendendo e às vezes a pessoa não está tão alinhada com aquele interesse. Então, isso é muito importante. Aqui, tanto a Porto como a Rodobens têm ótimas alternativas. Quando a gente vai para uma estratégia de médio prazo com lance fixo, a Porto é o melhor caminho, por essa questão que eu mencionei para vocês, tamanho do grupo e também lance fixo não podendo ser pago com lance embutido, e longo prazo, com certeza, o grupo Mega Combo, o grupo exclusivo da Rodobens, é o melhor, justamente porque a gente tem um número maior de sorteios e um grupo pequeno. Se você acha que esse vídeo foi útil para você e te clareou um pouco sobre qual grupo escolher de acordo com a estratégia, deixa o seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a levar cada vez mais informação para as pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.